Até então eu estava restrito às possibilidades que aquela organização vinha me proporcionando. Quando eu saio dela, o mundo que se abre, ele é quase infinito. Então, bom dia. A gente vai começar o nosso talk aqui dentro do Espaço Movidaria. Eu me chamo Daniel Bahia, sou formado em administração, fiz um MBA em desenvolvimento humano de gestores e já tenho aí mais de 10 anos de experiência em organizações. E há 2 anos aproximadamente eu estou atuando como consultor e aproximadamente 1 ano junto com o time da Movidaria. E aí tivemos essa oportunidade para falar, explorar talvez esse tema, até compartilhando com vocês. Vocês são um pouco de cobaias, é a primeira vez que a gente está trazendo esse assunto, que é um assunto relativamente recente e que também cabe muita discussão, né? Não tem a proposta de trazer uma verdade ou uma resposta absoluta, pelo contrário, reflexões, são perguntas que a gente pode sair daqui fazendo para a gente mesmo sobre a maneira como a gente constrói a nossa vida e a nossa carreira. Tá? Já convido desde já a vocês que quiserem se conectar comigo, com o QR Code aqui vocês conseguem fazer a conexão lá no LinkedIn, e aí a gente pode depois desse talk aqui continuar a nossa conversa. E eu apresento ela lá no final de novo. Então, o tema aqui que a gente vai falar é carreira antifrágil. E de onde que eu tirei essa questão de antifrágil, né? E o que seria antifrágil é um pouco do que eu vou caminhar com vocês ao longo desses 15 a 20 minutos. Eu emprestei esse conceito de um livro, né, que é esse daqui, O Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, do autor Nassim Nicholas Taleb. Ele é um autor líbano-americano, ele é matemático, ele é estatístico, operador da bolsa, mega investidor. Só que ele também tem umas ideias bem diferentes da média das pessoas que trabalham no mercado financeiro. E ele traz esse conceito do antifrágil já derivando de outros assuntos que ele apresenta. Um livro dele que vem antes desse chama-se Cisne Negro, que são acontecimentos imprevisíveis. São coisas que ninguém poderia prever que ia acontecer e ainda assim elas acontecem. Então é uma crítica, né, aos modelos preditivos que prometem controlar e prever todo o nosso futuro, todo o planejamento que a gente faz. Então ele fala, cara, não tem modelo, não adianta você ficar trabalhando em cima desses modelos que você vai chegar um cisne negro e vai jogar tudo por terra. E aí ele evolui essa conversa trazendo o conceito do antifrágil, que é uma característica, né? É uma habilidade que torna você mais preparado para lidar com esse tipo de evento imprevisível. E como a gente está, né, mais do que na moda, falando sobre mundo VUCA, né, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, o antifrágil acaba se tornando uma habilidade que se conecta bastante e que, de uma certa maneira, ajuda as pessoas a se movimentarem nesse mundo cada vez mais complexo. Mas o que é antifrágil de fato? E aí eu vou tentar usar uma explicação pela via negativa, né? O que não é antifrágil? E aí se a gente pegar o antifrágil, tirar o anti, o que é frágil? Né? Eu trago apenas uma imagem aqui é algo que é delicado, que quebra fácil, que você tem que ter muito cuidado ao manusear, porque qualquer coisa ele, né, deixa de existir, ou ele se danifica a ponto de ficar inutilizado, né, perder a sua função. Então isso é algo frágil. Faz sentido para vocês, né? O que seria o contrário do frágil? E aí eu já vou fazer o spoiler que não é o antifrágil. O contrário do frágil seria algo duro, resistente, resiliente, que aguenta choques, que aguenta mudanças. Faz sentido uma imagem de um cofre que é algo resistente? Só que quando esse cofre, né, ele é submetido, por exemplo, a uma tentativa de roubo, ele vai ser danificado, né? Provavelmente, depois de uma tentativa de roubo, você não vai poder usar esse mesmo cofre, você vai ter que usar um outro cofre. Então, num evento que, de uma certa maneira, é imprevisível, num evento que é extremo,
esse objeto, essa característica, ela perde as suas propriedades. Ele não é mais duro, ele não é mais seguro, ele não é mais inquebrável, né? Ele perdeu. Então, aconteceu algo que deixou ele mais frágil. Então, o autor chama esse tipo de situação, ou esse tipo de propriedade, como algo robusto e não antifrágil. O que seria, então, o antifrágil? Eu vou tentar trazer esse conceito para vocês usando um exemplo que o próprio autor utiliza, explorando um pouco mais. E ele traz a história de duas pessoas, de dois profissionais. O André, que está aqui no lado direito, ele trabalha numa empresa, uma organização grande, bacana, tem ali a mesa, o computador dele, trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18, tem férias, tem um baita pacote de benefício, plano de saúde, plano de carreira, plano de aposentadoria, e sabe que todo dia 30 do mês, no finalzinho do mês, vai pingar na conta dele o salário dele certinho, né? Faça chuva ou faça sol, ele vai pingar o salário dele. Do outro lado, a gente tem o René. O René, vocês já podem imaginar que a vida dele é um pouco mais imprevisível. Ele não tem muita rotina, né? Ele não tem férias, ele não tem final de semana, ele não sabe exatamente quanto que ele vai ganhar no final do mês. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons. Mas ainda assim ele tem que pagar a conta no final do mês. Ele tem conta de água, tem conta de luz, às vezes tem a conta do colégio. E além disso, ele também tem a conta do combustível. Então, se ele rodar mais, ele vai ter que pagar mais. Então ele tem uma situação ali mais diferente, digamos assim, do que a do André. E no final do mês ele não sabe se a conta vai fechar, né? E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão. Na opinião de vocês, desses dois casos aqui, quem é que tem uma carreira mais frágil? O taxista, o René? Você também acha que é o René? E por de onde é que vem essa fragilidade, na opinião de vocês? Não é sólido, é incerto, é uma insegurança, né? Ao passo que o André, nosso amigo aqui, ele tem segurança, ele tem estabilidade, né? Só que aí a gente tem que lembrar esse mundo que a gente vive. O mundo VUCA, o mundo de acontecimentos imprevisíveis. E aí, do dia para a noite, os Estados Unidos briga com a China, aí o preço de algum tipo de commodity vai nas alturas, o dólar bate em 4,20, etc. e tal, os investidores perdem confiança no país, e aí a empresa que o André trabalha, ela começa a entrar num momento duro, de crise. As vendas não vão tão bem, e ela tem que cortar os custos drasticamente. A empresa tem acionista, tem que dar lucro, não pode dar prejuízo. Então vamos cortar custo. O que eles começam fazendo? Tem carro para todo mundo, tem auxílio combustível? Opa, já não tem mais carro nem auxílio combustível. Beleza, vamos fazer o seguinte então. Tá momento de incerteza, né? Congela todas as promoções. Ninguém aqui mais vai ter aumento de salário. Aí o André ali que estava achando que ele ia ser promovido para o cargo do chefe dele no final do ano, pode esquecer. Putz, mas aí também tem outras coisas que a situação da empresa não está tão legal, o salário que sempre pingava dia 30, agora começa a cair no dia 2, no dia 3, as contas do André estão lá, chegando no dia 30, ele tem que pagar. E aí, por último, a crise não cessa, e aí o que toda empresa faz? Começa a cortar vaga, começa a cortar posição. E a do André está na lista, pode até ser a próxima vaga a ser cortada. Como é que vocês imaginam que está a cabeça do André? Está bem incomodado, né? Ele está, no mínimo, desesperado, no mínimo preocupado, né? Se ele for minimamente, se ele for desse planeta. Já no caso do René, né? Teve toda essa mudança, a crise, os investidores, está todo mundo cortando custo. Beleza, o combustível que ele utiliza ali pode até aumentar, mas o dia a dia dele vai mudar muito. Ele vai continuar tendo o desafio que ele tem todos os dias, de
achar passageiros, de fazer o número mínimo de viagens dele, de fazer o faturamento mínimo dele para poder cumprir com as responsabilidades dele. Então, aquele evento imprevisível não atingiu o René. Ele continua ali, sabendo que no final do mês as contas têm que fechar, mas ainda assim depende de cada dia que ele vai fazer. E ele pode até se beneficiar da seguinte maneira: o André, ele tinha um carro da empresa, ele não tem mais. Então, eventualmente, ele vai ter que pegar um táxi para ir trabalhar. Isso quando ele não estiver indo de ônibus. Afinal de contas, a vida do André tá meio complicada, tá meio apertada. Então ele pode, inclusive numa situação como essa, sair beneficiado. Então daí começa a ficar um pouco mais claro que no momento que acontece algo imprevisível que está fora do nosso controle, a gente conseguir se beneficiar mais do que se prejudicar. O André teve vários prejuízos. Já o René não teve tantos prejuízos e consegue, inclusive, melhorar, porque vai ter mais gente na praça aí para ele fazer uma corrida aqui e ali. Tá fazendo sentido até aqui? Que bom. E aí eu queria contar um pouco da história do Daniel, né? O Daniel era o funcionário padrão, estava todo dia com a sua equipe, indo para o mercado, atendendo o cliente, gastando sola de sapato. Tinha uma equipe aqui, ó, a perder de vista. Estava 10 anos na empresa, ganhando promoção a cada um ano, um ano e meio ele estava sendo promovido, estava sendo levado para um outro lugar, e aquilo ali estava, né, parecia que ele tinha achado o pote de ouro, né, que ele estava numa empresa super bacana, que ele estava sendo promovido, estava dando tudo certo. E ele tinha um grande objetivo, quando ele entrou lá nessa empresa, de virar sócio, que era uma posição de status bacana lá, que, pô, quando você vira sócio, você está num outro patamar dentro daquela carreira, daquela organização. E assim, em 2008, eu entrei nessa empresa, e aí fui trabalhar, saí do Rio, né? Já deve ter percebido por causa do sotaque. Saí do Rio, fui para Brasília. Aí de Brasília, o Daniel foi para, vamos lá, para Cuiabá. Aí um ano e meio, o tempo passa, o Daniel vai para Manaus. Estou ali trabalhando na área de gestão de pessoas, aprendendo um desafio atrás do outro. Beleza, aí o Daniel volta de Manaus para Brasília. Aí depois de Manaus para Brasília, ele volta para o Rio de Janeiro, vai trabalhar no interior do Rio de Janeiro, começa a trabalhar na área de vendas. Então saiu de gestão de pessoas e foi para a área de vendas. Aí do Rio de Janeiro ele vai para São Paulo, vai trabalhar no corporativo, né? Tá ali, ó, subindo a escada da organização, tá dando tudo certo, tá sendo promovido, batendo meta. E aí, quando ele chega em São Paulo, ele consegue conquistar aquele grande objetivo dele, que era de virar sócio. E aí ele é enviado para mais uma missão, digamos assim, lá novamente em Manaus. Mais uma vez, tá lá o Daniel, né, com a missão debaixo do braço e indo para o mercado todo dia entregar aqueles objetivos. Só que algo aconteceu, né, naquele momento que ele virou sócio, né, para representar esse momento de status, você alcançou um nível hierárquico. Com o que eles me presentearam? Com uma taça de cristal dentro de uma caixinha super delicada. Naquela época eu não tinha lido o livro, não sabia desse conceito de antifrágil, mas eu acho que o destino estava querendo me avisar alguma coisa quando eu recebi aquele prêmio, simbolizando aquele nível, aquele objetivo que eu tinha alcançado, né? Que é algo que, no mínimo, dentro do que a gente acabou de falar, bastante frágil. E quando eu virei sócio, naquela época, foi em 2016, eu comecei a querer saber quais eram os próximos objetivos que eu tinha, né? E eu olhava para dentro da organização, olhava para os desafios que estavam ali dentro e não me conectava com aquilo, né? Aquilo ali, de uma certa maneira, eu não consegui encontrar um outro grande objetivo que me motivasse. E aí, sem essa motivação, o nosso desempenho acaba indo por água abaixo. E aquele funcionário padrão, batedor de meta, quem não bate meta acaba virando um problema para o negócio, né? E naquele momento, né, foi o momento que eu percebi que era a hora de sair daquele negócio e buscar algo mais. E foi ao mesmo tempo que eu estava vivendo a vida do André, né, com promoções, uma atrás da outra, a cada momento que eu recebia um novo desafio, eu nem pensava duas vezes, eu já estava aceitando. Eu estava numa segurança muito grande. Naquele momento, essa segurança acabou. Eu saí daquele lugar que me garantia salário no final do mês, me garantia um plano de carreira, um plano de benefícios e tudo mais. E é um lugar
onde você sai dessa segurança, ou seja, você vai para um lugar de insegurança, que pode dar medo, né? Pode ser, e é bastante desconfortável, mas ao mesmo tempo ele foi super energizante, no sentido de que você passa a ter praticamente todas as possibilidades. Até então eu estava restrito às possibilidades que aquela organização vinha me proporcionando. Quando eu saio dela, o mundo que se abre, ele é quase infinito. E aí, né, revisando, né, como que eu cheguei até ali, eu percebi como que eu tinha construído uma carreira frágil, não antifrágil ainda. Por quê? Para mim, o que existia era aquele mundo pequeno da organização. Eu não criei a minha própria rede, né? Eu só fazia as conexões relacionadas àquele trabalho, àquelas pessoas, àquele contexto. Então, quando eu saí, eu falei, beleza, quem mais que eu conheço? Quais são as outras oportunidades e possibilidades que eu tenho? Não tinha, eu estava ali monotemático. Os objetivos, eu sempre estava colocando os objetivos dos outros, da organização, acima dos meus. A organização falava, olha, você foi promovido, parabéns, você vai para tal lugar. Ir para tal lugar, em tal função, será que era bom para mim? Como isso foi acontecendo e, beleza, no final do mês eu ganhei uma promoção, ganhei um salário novo, estava fazendo sentido. Então eu criei essa ideia absurda de que a empresa sabia o que era melhor para mim. Eu terceirizei as decisões sobre a minha carreira. Falei, a empresa quer me mandar para Manaus de novo? Beleza, me manda de novo, vamos embora. Ela sempre acertou? Será que ela sempre acertou? E quando eu comecei a fazer essa visão para trás, eu vi que eu tinha terceirizado essas decisões. E também acreditava, né, que o mundo girava em torno daquela organização. E quando eu saí, né, eu ia encontrar com outras pessoas fora da organização, eu ficava muito difícil de falar sobre os outros temas, né? Eu fiquei muito monotemático. Eu não tinha explorado outros conhecimentos, outras pessoas, e aquilo ali me tornou uma pessoa frágil naquele momento. E quando eu saí, como eu estava falando daquele universo de possibilidades, né, eu nunca tinha feito nenhum curso que não fosse oferecido pela empresa durante 10 anos. Imagina isso, nenhum curso. E aí quando eu saí, o primeiro curso que eu fiz, a primeira coisa nova que eu aprendi foi esse conceito do Shoshin, que é uma expressão japonesa derivada lá do Zen budismo, para falar da mente de principiante, mente de aprendiz, mente do iniciante. Que na mente do principiante existem diversas possibilidades, enquanto que na mente do especialista apenas algumas. Então ele traz esse conceito muito para estimular a gente ao que hoje está todo mundo chamando de lifelong learning, de learning agility, que é essa capacidade da gente se manter sempre em estado de aprendizagem. Aprendendo, beleza, mas eu não sei o suficiente, eu preciso aprender mais. Eu já sei sobre esse assunto, beleza, mas eu preciso saber sobre outro assunto também. Então esse comportamento, que hoje está com esse nome bacana, bonito, não é de hoje que a gente precisa, de uma certa maneira, desenvolver esse tipo de competência. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi, e foi tão valiosa, que me ajudou a fazer os próximos movimentos da minha carreira. A partir dali, eu fui fazer um curso sobre pensamento complexo. Nesse curso de pensamento complexo, eu aprendi a fazer compostagem doméstica. Então, hoje eu tenho a minha composteira orgânica dentro de casa. Dentro desse curso, eu fui apresentado a um livro chamado Reinventando Organizações, que me trouxe novas ideias e me abriu novas perspectivas. Através dessas novas perspectivas, eu fui fazer um outro curso alinhado a esse assunto do livro. E aí eu conheci um grupo que acabou me levando para um projeto de plano de negócios de uma rede de coletores de semente no Xingu, lá em Mato Grosso. Através do que eu conheci naquele livro também, eu comecei a me aproximar de algumas pessoas aqui da Movidaria. E aí dentro da Movidaria eu aprendi não só que eu gostava, mas que eu também tinha um jeitinho para fazer facilitação. E aí aprendi também lá com eles que dava para facilitar o processo de aprendizagem usando coisas simples e lúdicas como massinha, um óculos de brinquedo, que isso de uma certa maneira não era infantilizar o aprendizado, pelo contrário, era facilitar, era ajudar, era potencializar. E como vocês viram aí que eu gostei desse negócio de ir aprendendo mais, eu peguei uma vontadezinha que eu tinha lá no fundo, guardada, escondida, e falei, cara, quero fazer um curso de teatro. Aí eu fui lá procurar um curso de teatro, bonitinho, quero aprender a fazer teatro, bacana. Só que a turma que tem é só de teatro musical. Falei, opa, musical não era bem o que eu estava procurando, mas vamos lá. E aí lá fui eu apresentar uma peça de teatro musical. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, olha como essa possibilidade ela foi se expandindo e, sendo bem sincero, não tem limite.
E como que eu estava limitado lá atrás a só existe o mundo corporativo, os temas daquele trabalho, só faço capacitações que a empresa me oferece, só faço as decisões que a empresa me coloca para decidir. E aí, resumindo todo esse capítulo aqui da história do Daniel, Xoxin, mente de aprendiz, diversas possibilidades. Daniel, vocês me chamaram aqui para falar sobre antifrágil, você está falando de Xoxin. Você se perdeu no tema. Onde é que o antifrágil entra nessa conversa toda? O antifrágil, ele também vai falar sobre alternativas, sobre a construção de alternativas que, de uma certa maneira, vão reduzir a nossa fragilidade. Então, quando a gente está falando de construir alternativas, a gente está falando dentro ou fora da organização, de você criar novas redes e novas conexões, para que você saiba quais são outras oportunidades que até então estavam ocultas para você naquele contexto. Eu não conheço novas pessoas, eu não falo com novas pessoas, eu não sei o que está acontecendo. É você olhar para o mercado, né, e saber quais são as profissões que estão sendo procuradas pelas empresas. Ainda que você não queira mudar de emprego, mas é para saber o que está acontecendo lá fora. E durante 10 anos, eu era um profissional super valorizado no mercado, mas eu nunca mandei meu currículo para lugar nenhum. Eu achava que eu estava sendo infiel com a minha organização. Pelo contrário, eu estava me fragilizando naquele momento. E aí a questão de alternativa, o autor ele empresta também do mercado financeiro o conceito de opção. Vocês já ouviram falar sobre opções no mercado financeiro? Tudo bem, eu também não sou especialista, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Opção é um título que você pode comprar e ela dá ao direito, a pessoa que compra, o direito de comprar determinada ação a um determinado preço combinado. Se aquela ação no mercado de ações ela sobe, você tem uma opção de comprar aquela ação num preço mais barato. Então, quando você exerce essa opção e você vai lá e compra essa ação num preço mais barato, você consegue automaticamente vender a ação e fazer o lucro. Então, essa é uma opção onde você se deu bem. E tem um outro cenário, se essa ação ela reduz o preço, ou seja, você combinou de comprar o preço a 100 e a ação está valendo 90, essa opção não vale mais a pena, você simplesmente deixa ela para lá. Como ela tem um preço pequeno, para um benefício muito grande, tudo bem se não der certo você comprar aquela opção e você exercer aquela opção. E aí quando a gente traz isso para a questão da carreira, da construção de alternativas, isso está significando também as conexões que a gente faz. Quando eu me conecto com vocês, é um tempo que a gente dedica, é algum tipo de investimento que se dedica para que aquela conexão ela se mantenha. Senão a gente se conecta aqui, vocês viraram a esquina e essa conexão não virou nada. Então eu preciso manter o contato, eu preciso continuar trocando coisas com vocês, a gente precisa continuar vendo valor para que aquela ponte continue aberta. E num acontecimento imprevisível, que eu não quero que aconteça com ninguém, mas vai acontecer com a gente. A gente não controla o que vai acontecer. Num acontecimento imprevisível, pode ser que aquele cara que estava falando sobre carreira antifrágil lá no CBTD em 2019, aquilo que ele falou tenha tudo a ver com o que eu estou precisando fazer agora. Deixa eu buscar ele lá no LinkedIn, porque eu preciso resgatar algo que ele falou super bacana, que eu preciso me aprofundar mais naquele tema. Então, são essas conexões que a gente cria e que a gente escolhe, se a gente mantém ou aquelas que a gente, beleza, conectei, não utilizei essa opção, deixa ela para lá, deixa eu ver quais são as outras opções que eu consigo construir para a minha carreira. E aqui, entrando agora assim, bastante a fundo no aspecto da antifragilidade, primeiro ponto, construir alternativas. E aí, em cima disso, né, a gente precisa de alguns comportamentos. Construir alternativas para fazer o quê? Né? Você precisa muito mais colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, do que ficar num comportamento de planejar, deixa eu ver quais são os mínimos detalhes que precisam ser previstos, o plano de ação que precisa ter 150 linhas. Porque quando eu estou planejando, eu não estou agindo. Isso não significa que quando você age, você está imune aos riscos. Existem riscos, mas você age apesar deles. E é isso que vai tornar você cada vez mais antifrágil, porque você está no movimento, você não está parado dentro de um contexto fechado, você está num sistema aberto. Falando aqui do mão na massa,
você pode ter uma receita linda e maravilhosa, né? Trazendo aqui para o nosso dia a dia. Você pegar a receita e você começar a fazer, com certeza não vai sair igual. Primeira vez pode sair pior. A segunda vez pode sair melhorzinho. Na terceira vez você pode até fazer melhor do que a receita estava falando. Então, a importância de fazer e sair desse lugar parado que é o planejar, só por planejar. Um outro comportamento bacana que nos leva à antifragilidade é colocar a nossa pele em jogo, né? Isso daí, de uma certa maneira, vai fazer com que a gente saia com alguns arranhões. Só que com esses arranhões, vem aprendizados também. Vem novas conexões, novas possibilidades. Inclusive, do que não fazer. Diferente daquele lugar onde você fica num contexto de super proteção. Eu não posso errar, eu não quero experimentar, aqui é mais confortável, aqui é mais seguro. E aí, trazendo para o mundo infantil, qual dessas duas crianças aqui vai se divertir mais e vai ter mais história para contar e vai ter aprendido mais nessa fase? Aqui ficou super protegida ou aqui guardou aquele arranhão, aquela cicatriz? Putz, isso aqui foi quando eu andava de bicicleta na garupa, a gente caiu no meio-fio e se machucou todo. É isso que marca e é isso que faz a gente andar para frente. E essa antifragilidade, ela exige de nós também esses comportamentos de flexibilidade e da curiosidade. Flexibilidade para poder navegar e caminhar em diversos contextos. Isso eu não faço, isso eu não sei fazer. E a curiosidade também para ir atrás. Né? Não só uma postura do que se apresenta do algo novo para a gente, mas também como que a gente vai buscar o novo. Como que a gente sai da nossa zona de conforto sem ninguém cutucar a gente. Como que a gente mesmo vai lá e sai da zona de conforto. Porque a zona de conforto, de uma certa maneira, nos fragiliza. Tá quentinho, tá gostoso, até que vem alguém que sacode a nossa caixinha e aí a gente acorda. Meu Deus do céu, o que está acontecendo no mundo? E eu fiquei aqui dormindo no cobertorzinho enquanto o mundo estava acontecendo lá fora. E dentro da construção dessa carreira, dessa antifragilidade, né, a gente vai precisar de saber dizer sim e dizer não. Toda vez que a gente diz sim para algo, a gente está fechando uma série de outras alternativas. Lembrando que as alternativas estão sempre na raiz da antifragilidade. Como que eu estou construindo essas alternativas, como que eu estou mantendo e criando novas alternativas. Só que quando eu digo sim para uma, eu fecho outras. Então esse é um processo que eu estou sempre tendo que estar realimentando. E também, mas beleza, como é que eu vou dizer sim? Porque eu vou perder alternativas, mas eu vou dizer sim quando eu tenho um foco claro. É isso que eu estou buscando. Então, eu vou dizer sim para isso e não para isso, não, 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 um monte de não para dizer apenas um sim. Então, a importância de eu ter um foco claro para me ajudar a tomar essas decisões do que eu quero e do que eu não quero para mim. Afinal de contas, trazendo novamente o nosso mundo VUCA para a conversa, esse cenário aqui do mar é uma onda atrás da outra, uma onda maior, uma onda menor, uma onda que vem de frente, uma onda que vem de lado. E de uma certa maneira, esse foco que a gente está falando, ele vai mudar, porque acontecimentos imprevisíveis vão acontecer e vão nos obrigar a mudar o nosso foco, a atualizar o nosso foco. Então a gente tem que entender que esse foco ele não é definitivo, ele não é perpétuo. Ele é um foco para aquele momento, para aquele contexto, para me ajudar a tomar decisões e que ele pode mudar. E eu tenho que estar preparado para mudar. E fazendo uma analogia com surf também, né? Quando você entra num mar desse, você tem que ter bastante fôlego para furar a arrebentação. Quando você chega ali no swell, que eles falam, você tem que saber qual é a onda que você vai, qual é a onda que você deixa passar. Então, todo esse processo de tomada de decisão, ele é constante. Então, a gente precisa checar, caramba, será que eu estou só aqui na marolinha ou eu estou realmente escolhendo as ondas que eu vou surfar? E para tentar tornar esse negócio mais próximo da gente, né, o antifrágil não ser algo imaginário, ou impossível, ou muito difícil de ser alcançado, eu queria trazer um pouco dessa noção de que nós, seres humanos, já somos antifrágeis por natureza.
A natureza está sendo testada e melhorada e a cada evento, a cada acontecimento, ela vai surgindo com novas espécies, com espécies mais adaptadas. A evolução é um aspecto de antifragilidade. E nós também trazemos isso no nosso dia a dia. Só que às vezes a gente constrói situações que nos deixam mais antifrágeis, das nossas relações sociais, na maneira como a gente trabalha, na maneira como a gente se alimenta, na maneira como a gente cuida da nossa saúde. A gente pode estar construindo hábitos que nos deixam mais frágeis. Então essa é uma provocação. Nós somos antifrágeis por natureza, mas vamos nos fragilizando a partir de alguns hábitos e alguns comportamentos que a gente acaba adotando. E aí eu quero trazer um vídeo rápido sobre a Maia Gabeira. A Maia Gabeira em 2013 também esteve lá. Vocês conhecem ela? Já ouviram falar? Maia Gabeira, surfista Big Rider. Ela sofreu um acidente muito sério, quase morreu em 2013. E depois ela voltou para enfrentar esse desafio. O vídeo é em português de Portugal. Não sei se vocês vão conseguir escutar. 20 metros e 72 centímetros. É este o tamanho da onda surfada pela brasileira Maia Gabeira em janeiro na Nazaré e que inscreveu agora o nome da surfista no livro de recordes do Guinness. O prémio foi alcançado no mesmo lugar onde em 2013 quase acabou a carreira devido a um acidente grave. No entanto, a motivação de fazer história levou a atleta de 31 anos a continuar a dedicar-se ao surf. Maia Gabeira venceu também o primeiro prémio feminino da Liga Mundial de Surf na vertente de ondas gigantes e confessou ter cumprido um sonho com esta distinção. Então, a Maia Gabeira, depois desse acidente quase fatal em 2013, ela volta para a mesma praia em Nazaré e em 2018 ela surfa a maior onda surfada por uma mulher, reconhecida pelo livro dos recordes. E aí o que leva uma pessoa, primeiro, inicialmente, a querer enfrentar uma onda dessa, a quase morrer e ainda assim a voltar, e não só voltar, vou pegar uma onda menorzinha agora, voltou e surfou a maior onda surfada por uma mulher. Tem algo dentro desse comportamento, né, dentro desse contexto, dentro do que ela encontrou no hábito de surfar, que deu essa energia e deu essa vontade de fazer algo que ela não se deixou abater por um acontecimento, talvez não tão imprevisível, né? Quem surfa uma onda dessa sabe que pode se machucar, mas como que ela se colocou num lugar de não se fragilizar. Ela poderia claramente falar, não, vou me aposentar, tentei e não consegui, e ela buscou um caminho completamente diferente, com 31 anos, tem muita carreira pela frente e muito recorde para quebrar, inclusive o próprio dela também. E aí eu fecho fazendo um convite para vocês, né? Aliás, agradecendo essa atenção, essa colaboração aqui nesse momento, e fazendo um convite e uma provocação, né? Para a gente ser cada vez mais o surfista que enfrenta essas ondas grandes, que não tem medo, que não se fragiliza, do que só essa turma aqui que tá todo mundo casaquinho, água é fria pra caramba lá, só de casaquinho, de longe, assistindo no zoom da máquina, né? Vamos buscar a nossa onda e entender o que a gente precisa se preparar para entrar nela e vamos começar a surfar. Vamos se machucar, vamos aprender e vamos surfar a onda cada vez maior. Obrigado, gente. Eu queria fazer um último convite. Conecte-se comigo no LinkedIn, leitor de QR Code, vou deixar aqui na tela. Às 5h15 eu volto aqui para falar um pouco mais, obrigado Núbia, um pouco mais sobre essa experiência de aprendizagem que a gente está criando aqui junto com a Movidaria, sobre o movimento de carreira. E quem tiver um pouquinho da paciência e a generosidade, eu convido também, através aqui do QR Code, fazer um feedback sobre essa nossa conversa aqui de hoje. Se fez sentido para vocês, se tem algo que vocês levam daqui e se tem algo que também não estava tão legal e aí vocês me ajudam a melhorar. Beleza, gente? Muito, muito, muito obrigado e boa feira para todos vocês. Valeu!